Olá, meu nome é Paulo Degani, eu sou proprietário de uma pousada aqui na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, e sou um apaixonado por estratégias de negócio. Nesse vídeo vamos falar bastante sobre o perfil dos negócios durante a pandemia e na etapa pós-pandemia. Quando eu falo em negócio, eu estou falando diretamente para pousadas, mas o que vamos conversar serve para diversos ramos de negócio, visto que todos têm o mesmo objetivo, né? Sobreviver a essa fase. Vamos lá. Primeiro eu queria ver com vocês, eu fui atrás de números, né? Para ver o que representa o turismo hoje no mundo. Uns números básicos. Por exemplo, antes da pandemia, mais ou menos 90 dias atrás, o turismo representava 10% do PIB mundial, 13% do número de empregos no mundo. E aí tivemos um pequeno erro dos números da Organização Mundial de Turismo, onde no início da pandemia ela imaginava uma perda aí de 20 a 30% dos negócios. E teve que rever esse número, que a perda já no último estudo já estava de 60 a 80%. Então o estrago na área de turismo, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo, foi muito grande. Então as empresas vão ter que se reformular, vão ter que se adaptar às novas exigências do turismo mundial. E no Brasil não vai ser diferente. Nos estudos feitos até agora, os primeiros países que vão ter uma retomada mais rápida, né, no turismo, está se prevendo a África e Oriente Médio. Depois, a Europa, mais ou menos, e a Europa e a Ásia, mais ou menos um tempo aí de 8 meses, 10 meses. E o Brasil, aquela coisa, o Brasil a gente não tem estudos ainda feitos, mas a gente já consegue ver um perfil do que vai mudar, porque o brasileiro ainda passou por aquela fase um pouco de apavorado, né? Quando tudo isso começou ali para o início de março. Então a gente ficou apavorado com tudo isso, quarentena, o que fazer, lockdown, não sabe o que fazer. E agora, como geralmente o brasileiro faz, começou a se adaptar a essa situação. Claro que nada mudou ainda, o pavor continua, os números estão assustadores, mas o brasileiro conseguiu se adaptar um pouco nessa situação, né? Então a gente já começa a tentar fazer um desenho, o que vai ser do turismo, principalmente nas pousadas pequenas, pousadas médias, porque a gente vê muita coisa aí no mercado, né? Dos grandes hotéis, das grandes redes, das grandes pousadas, mas até o momento eu não vi nada para o pequeno, né? O nosso canal vai ser diretamente isso, tá, pessoal? Para quem está me conhecendo agora, a gente vai falar muito de pequenas e médias pousadas. O que eu falo de pequenas e médias pousadas? 20 apartamentos, 25 apartamentos, nesse sentido. Porque a gente vê muita coisa, muito assunto, muito artigo referente às grandes pousadas, os grandes hotéis, as grandes redes de hotéis, as pessoas entrevistadas, questionadas sobre a situação dos seus empreendimentos, são mais ou menos nesse patamar, né? Então eu tomei a iniciativa de começar a conversar direto para aquele pequeno, aquele que está um pouco perdido, como eu estive antes de começar a ir atrás de informações, porque a gente precisa se levantar. Então, o que vai ser o novo perfil do turista? Primeiro, ele vai ser mais exigente nos protocolos. Isso aí não tem dúvida, e a gente mesmo, dentro do nosso negócio, a gente vai ter que se exigir bastante. Então, o primeiro passo vai ser esse, os protocolos rígidos de limpeza e higiene dentro da nossa pousada. Não tem como ser diferente. O hóspede, ele vai optar por aquela pousada, aquele pequeno hotel, aquele negócio que lhe passar mais segurança nesse sentido. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que divulgar as nossas ações. Importante isso para o pessoal ter uma noção do que ele vai encontrar na sua pousada. Então, divulgar os protocolos, divulgar o sistema de limpeza, tudo isso o hóspede vai ter que ficar sabendo
até mesmo antes de comprar o pacote de vocês. O perfil das viagens vão ser viagens curtas, internas e de carro. Isso aí eu acho que todo mundo não tem dúvida que esse vai ser o perfil aí a médio prazo do turismo no Brasil, né? A pessoa vai evitar de viajar de avião, vai evitar de passar muito tempo fora de casa e vai evitar de ir para muito longe. Então, as cidades próximas dos grandes centros passam a ser uma grande alternativa de viagem e, consequentemente, passam a ser uma grande alternativa de investimento. Aquela pessoa que está pensando hoje em montar uma pousada, em montar o seu negócio, em montar o seu negócio de lazer, de divertimento, as pequenas cidades em torno das grandes cidades passam a ser um grande atrativo. Porque hoje a pessoa não vai priorizar viajar de carro, né? Vai evitar o avião. Então, o foco do nosso negócio passa a ser os clientes próximos, né? Então, e viagens curtas, por exemplo, a gente vai ter que rever o tamanho dos pacotes, quem trabalhava com pacotes mínimos, que hoje uma viagem de 2, 3 dias vai ser interessante. Nesse momento, na verdade, tudo vai ser interessante, né? Eu não sei vocês que estão me vendo, mas aqui na nossa pousada o faturamento, nesse princípio, ainda mais que a gente trabalha por temporada, nosso faturamento foi a zero, caiu direto. O que a gente agradece, entre aspas, né, é que tudo isso aconteceu em março e não em dezembro e janeiro. Que uma pousada em Florianópolis, 80%, 70% do seu faturamento vem da alta temporada. Então, se toda essa história de pandemia, vírus, tudo isso tivesse acontecido ou iniciado em dezembro, janeiro, o estrago aqui na região teria sido muito pior. Então, pessoal, foquem o cliente de vocês agora nas cidades próximas e o turismo de carro. Então, por esse cenário, muita gente está vendo até depois que passar essa parte de pandemia, essas coisas tudo, muita gente está vendo um cenário positivo para esse tipo de negócio. Porque a gente vai ter que se reinventar, né? A gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que se adaptar a viver com o vírus, a conviver com o vírus, porque a segurança mesmo a gente só vai ter quando tiver vacina. E não é para esse ano. E o nosso negócio tem que girar. Se falando de pequeno e médio negócio, o fôlego financeiro é curto. A gente não tem um fôlego financeiro para ficar nessa situação aí por mais de um ano, né? Eu faço cálculo que eu preciso trabalhar a partir de outubro, novembro, senão a maneira de pensar passa a ser outra, né? Então, pessoal, manter o foco nesse novo normal. O normal vai ser isso. O normal vai ser essa parte de conviver com esse tipo de viagem, né? Então, temos que se preparar para isso. Falar um pouco como a pousada, como o seu negócio tem que se manter enquanto a gente está, em curto prazo, vivendo essa pandemia mais intensa. Como eu falei, se não zero, mas bem próximo do zero de faturamento, né? Então, pessoal, isso aí eu estou dizendo mais porque eu me vi obrigado a fazer aqui na nossa pousada. Então, previsão de despesa para um prazo de 90 dias, né? Evitar os gastos nesse momento, exceto aqueles gastos que você necessários, né? Não é o momento de tu fazer ampliação, obra no teu negócio, segura, não é o momento, né? Claro que passa a ser o momento se é aquela manutenção que você é obrigado a fazer. Então o momento é agora porque você está com seu estabelecimento vazio, ou quase isso. Então você passa, o conceito muda um pouco, né? Os teus fornecedores e as dívidas que você possuía, você negociar os prazos, todos estão fazendo isso, então você não vai ser diferente. Negocie os prazos
mais lá para frente para você poder ter um fôlego financeiro e um volume de caixa mais sustentável, né? Para você ter uma gestão de caixa que você consiga administrar. E o mais importante, pessoal, esquecer o caos. O caos existe, a gente sabe disso, né? A gente está convivendo com ele. Eu estou evitando até um pouco de televisão, porque no início eu estava muito preocupado, no início eu estava vivendo muito esse problema de quarentena, de caos, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, que eu me vi e pensei, eu não posso me entregar, eu não posso ficar me corroendo com tudo isso, que o meu negócio precisa de mim, precisa de mim, precisa da minha equipe motivada, então eu não posso passar esse sentimento de caos, de pessimismo para mim e nem para minha equipe. Então, nesse sentido, né? Então foi essa mudança de maneira de pensar que eu fiz, que eu precisei fazer, eu precisei focar no meu negócio e achar alternativas. Então, pessoal, esqueçam o caos, se dá para conseguir esquecer o caos, né? Mas tentem conviver com ele, focando no negócio de vocês, porque isso tudo, uma hora vai passar. E você precisa estar preparado para quando tudo isso passar. Você tem que estar se mexendo, né? Você tem que aproveitar esse tempo que você está tendo nesse momento para atualizar os seus processos, para rever os seus processos para uma nova pousada. Você tem que esquecer a sua velha. Você tem que criar uma nova pousada agora que vai ser tudo muito diferente. A nossa maneira de pensar vai ser diferente. Você tem que aproveitar esse tempo para se envolver com o cliente. E aí vem uma parte muito importante. Como é o seu convívio com as redes sociais? 0? Preocupante. 50% tem que investir. Porque nós vamos agora, o sucesso do nosso negócio, não sei, muita gente pode não concordar comigo, mas é uma decisão que eu tomei aqui, que estou passando para todo mundo que vem conversar comigo, que várias vezes durante o dia me ligam, me mandam mensagem, Paulo isso, Paulo aquilo. Eu digo, quem trabalha com pequenos negócios, médios negócios, rede social. Ah, mas eu não gosto. Então, contrata alguém que goste. Pessoal, é um investimento que você pode fazer um teste. Eu, no último ano, aqui a gente já viu. O telefone parou. Eu estou falando antes de pandemia. Ninguém ligava mais para você. E-mail parou. Agora é muitos canais de vendas e as redes sociais. Então, pare para pensar e faça uma reformulação no seu conceito sobre as redes sociais. Estudem para você mesmo administrar suas redes sociais ou até pense em contratar alguém que faça isso para você. Não é problema nenhum, mas tem que ter. Hoje tem várias empresas, a gente mesmo tem uma empresa que trabalha para nós aqui na pousada, que faz esse tipo de trabalho. A gente mesmo está criando esse tipo de trabalho, certo? Então, refaçam a maneira de pensar sobre as suas redes sociais. Tem que ter Instagram, tem que ter Facebook, tem que ter um canal no YouTube, você tem que ter um relacionamento, você tem que estar perto do cliente de vocês. E com tudo isso, não tem outra maneira se não for as redes sociais. Criar para a pousada de vocês, para o negócio de vocês, estratégias sustentáveis. Você tem que entrar nesse conceito agora. O cliente tem que ver que você está preocupado com tudo isso, com o nosso meio ambiente. Isso vai ser um ponto positivo para você, para o seu cliente começar a lhe ver com outros olhos. Elaborar e divulgar as medidas que vocês vão estar realizando dentro da pousada de vocês, dentro do negócio de vocês. Porque vai ser muito importante o seu cliente saber disso. Ele vai ter que ter conhecimento disso, que vai valer muito na hora dele optar em fechar uma reserva com vocês. Então, estude, elabore um plano de proteção e divulgue, né? E importante, pessoal,
não é porque a gente está em meio de pandemia que a gente não possa pensar em venda. Temos que pensar em venda, a gente vive de venda. E o nosso cliente gosta das nossas ações de venda. Então, pense em campanhas de venda bem simples. A gente começou a implantar para alguns clientes nossos, e aqui para a nossa pousada, a campanha de voucher. Compre o voucher agora para usar mais adiante, né? Então, isso é importante, para você conseguir mexer o setor de vendas de vocês. Então, pessoal, isso é agora a pousada hoje. E a pousada pós-pandemia? Higiene e limpeza, foco total. Importante, você vai ter que tomar suas decisões mais rápidas e sem errar, porque o mercado vai estar apertado, então a gente não vai ter tempo para errar. Então, se sinta, tem uma retaguarda que lhe apoie para você não errar mais. E você vai ter que tomar decisões. Você não tem mais tempo para pensar muito em tomar decisões. Focar no médio prazo, não adianta você fazer planos para daqui a um ano que a gente não sabe como tudo isso vai reagir. Então, pense a médio prazo, pense em como você vai querer trabalhar daqui a 3 meses. Porque você tem que trabalhar. Uma hora você vai ter que botar na cabeça assim, eu preciso fazer o meu negócio render, senão você é engolido, né? Elabore pacotes menores, 2, 3 dias, você vai ter mais volume, mas você vai ter que ter o dinheiro entrando, você vai ter que ter o seu negócio rodando, né? Então, essa vai ser a tendência, 2, 3 dias. E uma coisa importante, aí é uma coisa que eu demorei para chegar numa conclusão e decidir. Eu acredito que o hóspede vai dar preferência para aqueles estabelecimentos que oferecerem alimentação dentro da própria pousada, ou ainda mais importante, aquela pousada que oferecer para ele uma estrutura para ele elaborar suas refeições. Porque a gente não sabe como o turista vai reagir nessa sistemática de onde se alimentar, aonde vou para restaurante, faço em casa. Então, eu acredito muito que quem tiver condições de oferecer alimentação para o seu hóspede, e mais importante ainda, conseguir oferecer uma estrutura para ele elaborar sua alimentação, é um ponto de partida para isso. Pessoal, mais ou menos é um resumo que eu quis conversar com vocês nesse vídeo, até já foi há 20 minutos, que é uma coisa que todo mundo está conversando comigo, está perguntando como vai ficar tudo isso. Pessoal, certeza a gente não tem, né? A gente não sabe se a gente chegou no topo da pandemia, se vamos chegar no topo. O que eu sinto no mercado é que o pessoal está... que as melancias estão se acertando um pouco no caminhão. Então a gente tem que aproveitar isso para começar a pensar no nosso negócio. Não pensar que a gente precisa muito cuidar da nossa saúde. Eu ainda bato que a gente ainda está naquela campanha de fique em casa. Muito importante isso. Qualquer campanha que vocês vierem fazer, deixar bem claro isso, que vocês querem que o seu amigo, que o seu hóspede, que o seu cliente, que o turista fique em casa, mas ele está louco para sair. Ele está louco para ir viajar. E uma hora a gente vai conseguir sair dessa fase e o pessoal vai querer viajar. E a gente tem que estar preparado. Certo? Então, se preparem, parem para pensar internamente. Não vamos, como eu falei para vocês, ficar só no caos. Não. A gente tem um negócio para administrar. A gente tem um negócio, a gente tem pessoas que dependem do salário que a gente paga. Então a gente nem entrou nesses detalhes, foi mais... Depois eu vou fazer mais alguns vídeos que a gente consiga lidar com cada parte de tudo isso que a gente conversou. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha contribuído um pouco para vocês. É muito importante para mim que vocês se inscrevam no canal.
Esses indicadores é muito importante para nós, que a gente consegue se posicionar mais à frente. A gente está postando, a gente tem o Instagram também, @paulodegani.me. Então, vamos criar essa comunidade, vamos trocar experiências. Tem os meus contatos aí, vamos conversar, vamos cada um falar o que cada um está fazendo, porque daqui a pouco a gente vai se ajudando e a gente consegue se fortalecer mais e mais para sobreviver a esse período tão complicado, ok? Um grande abraço para vocês, se cuidem e não esqueçam do seu negócio, ok? Até o próximo vídeo.